traficante e não faz nada demais. Meu pai é detetive, prendi bandido e traficante. E teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes. Meu pai é detetive. Meu pai é detetive. Som. Meu pai é detetive. Mas o teu é despachante. A Mônica teve a honra de ser espionada pelos detetives brilhantes da ABIN paralela de Jair Bolsonaro, coordenada por ninguém menos, ninguém mais, rufem os tambores, que Carlos Bolsonaro. É claro que estamos tratando aqui de um grupo de 007 pra cima. École Poirot não conseguiria entrar nesse grupo. Os caras são tão brilhantes que eles foram espionar o Alexandre de Moraes. Só que aí eles espionaram o Alexandre de Moraes errado. Eles foram espionar um cara que era gerente de uma loja em Barueri. Eu tô falando sério! Atenção, QAP. Alexandre de Moraes acaba de entrar nas lojas Marisa. 8 horas depois, Alexandre deixa lojas Marisa. Repito, deixa lojas Marisa em Barueri. Mônica, e a Mônica... Eu não sei, a minha atividade mais comprometedora é aqui nessa rádio, que é aberta para todo mundo. A Mônica foi espião. Ô, Mônica, de repente não era você? De repente era uma outra Mônica, Bergamo. Eu tenho uma prima chamada Mônica Bergamo, que escreve maravilhosamente bem, é psicóloga, e as pessoas muitas vezes me dão parabéns pelo texto dela, Megali, é horrível. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a ABIN Paralela gerou um inquérito e gerou um indiciamento nessa semana de mais de 30 pessoas, entre elas o Carlos Bolsonaro, o Alexandre Ramagem. O Jair só não foi indiciado porque ele já é réu num outro caso semelhante, mas é só por isso, porque ele é o grande beneficiado, segundo a própria PF, desse esquema todo. E esses gênios investigaram muita gente que tem a vida meio que um livro aberto. A Mônica, por exemplo, foi investigada pela ABIN Paralela, o Xandão Falso de Barueri. E agora parece que chegou a hora de... Enfim, isso, você não pode ter uma ABIN paralela se você é um presidente, tá? Especialmente usando recursos públicos. Chegou a hora de se haver com a justiça, né, Mônica? A gente tá dando risada aqui porque, obviamente, a minha vida, quer dizer... realmente é uma invasão. E espionar autoridades é de uma gravidade enorme, né? Ainda mais do Poder Judiciário, Megali. Então a gente dá risada, mas o assunto é sério, né? E o Lula, quer dizer, o atual diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, ele está sendo acusado de obstruir as investigações. Mas o Lula não quer demitir o Luiz Fernando Correia porque quer esperar. O Lula não demite auxiliares por indiciamento da Polícia Federal. Ele espera para ver se uma denúncia vai ser apresentada posteriormente, se passa pelo crivo da Procuradoria-Geral da República. Mas isso tem gerado insatisfações, Megali, e eu apurei que eu recebi uma informação hoje logo cedo que servidores da ABIN querem criar um movimento para convocar uma greve geral, justamente para discutir o que eles, em protesto, né, ao tratamento dispensado pelo governo Lula à inteligência de Estado no Brasil. Né? O que eles consideram um tratamento ruim? A manutenção do diretor-geral no cargo, né? Eles dizem também que não há diálogo com a Casa Civil da Casa Civil com os servidores, não há diálogo dos servidores e de suas pretensões com o governo para que eles apresentem suas pretensões, né? Dizem que há um desmonte da ABIN. Aliás, isso é uma reclamação que tem de vários, né? As Forças Armadas estão reclamando muito. A verdade é que o governo está sem dinheiro, né? Está com problemas graves no caixa, então eles reclamam do que eles chamam de desmonte da inteligência, né? E da falta de controle de questões sigilosas por parte da Polícia Federal. Há muitos vazamentos o tempo inteiro sobre essas investigações, o que também não é correto. Não é jornalista que vai reclamar de vazamento, né, Megali? Mas o fato é que institucionalmente não deveriam ocorrer. Então é isso, Megali, quer dizer, o Lula mantendo aí o diretor-geral da ABIN, ele quer mais fatos, mais provas, quer esperar um pouco antes de tomar qualquer providência contra ele, acha que é uma luta corporativa entre a ABIN e PF, que há um pano de fundo aí, que ele quer esperar um pouquinho por maiores informações e, de fato, para saber se ele será ou não denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que sempre é o passo posterior a uma investigação da PF, ou não, né? Muitas vezes a PGR arquiva.
os inquéritos da PF. Então essa é a situação hoje, Megali, confusão ali na área da inteligência brasileira. Quem foi investigado pela tal ABIN paralela? No Poder Judiciário, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, além do Xandão de Barueri. No Poder Legislativo, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, deputado Kim Kataguiri, Rodrigo Maia, Joyce Hasselmann e Jean Willis. Nossa, em que ano estamos, né? Senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, que integravam a CPI da Covid no Senado. No Poder Executivo, João Dória, ex-governador de São Paulo, servidores do IBAMA, Hugo Ferreira Neto Loss e Roberto Cabral Borges, auditores da Receita, Cristiano José Paes Leme Botelho, Kleber Homem da Silva e José Pereira de Barros Neto, e jornalistas, Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. Se você não está nessa lista, você não é ninguém, Roberta. Você não entra nas melhores festas. Ô, Mônica, você percebeu isso de alguma maneira? Um som estranho no telefone, um cara de capa de chuva te seguindo na rua. Eu não percebi nada. Meu marido disse que percebeu, que ele mesmo foi seguido, mas eu tô falando sério, ele fala isso pra mim. Eu falo, gente, não é possível, por que eles seguiriam você? Né? Mas ele teve essa sensação, ele disse que teve essa sensação. Mas ele teve a sensação a posteriori ou ele falou antes? Não, ele sempre falava assim, olha, você tem que... Eu acho que você está sendo monitorada, mas nada muito efetivo. Mas agora ele tá ali andando, não vou pedir para ele vir aqui no vídeo não, porque senão... Pede sim, Mônica. Pede sim. A gente nunca fez isso, nem o Boixá teve coragem de fazer isso. Vamos botar essa mas não precisava, porque a Verusca era super famosa já, né? Mas, Megali, deixa eu te falar, você está me lembrando uma história muito curiosa quando o ACM... senador ACM, governador da Bahia, poderosíssimo, grampeou metade da Bahia. E aí um dia eu liguei para uma assessora do ministro Jacques Wagner, que então era ministro do Trabalho do governo Lula I, e ela falou assim, eu estou desesperada. Eu falei, por quê? Porque a gente não acha o telefone do ministro nessa lista de grampeados. Tá todo mundo, só não tava o Jacques Wagner. O que poderia levantar até suspeitas, né, sobre Jacques Wagner. Exato. E aí ela era uma assessora, eu não vou falar o nome dela, que ela pode ficar chateada, mas assim, muito divertida. E ela falava, botei a equipe inteira já para rastrear, já vimos essas listas umas 10 vezes e não acho o nome dele de jeito nenhum. Estão me falando que teve Tio Rei também. Eu tô pegando uma lista que talvez seja... Noblar, né? Então a minha tá desatualizada. Aqui no Metrópolis, eu vou te atualizar aqui, Megali, essa lista que saiu aqui ontem. Graças a Deus eu tava lá, mas espera um pouquinho, quer ver? Vai, vê aí. Estão me falando que o Leandro Demore tava lá, o Reinaldo também. Eu sinceramente eu tô com uma lista desatualizada, então. O que eu vi aqui... que saiu ontem no Metrópolis, está aqui, olha. De jornalistas, né? Você está perguntando, né? Ricardo Noblar, Mônica, Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo, Luiz Alves Bandeira, Pedro César Batista, José Vitor de Castro e Mafucu. Aqui, ó, Leandro Demore, Mônica... Tava também? Uhum. Tô vendo aqui na agência pública. O quem é quem, né? Do jornalismo brasileiro, é a lista da ABIN. Se você não foi... espionado, repense. Mônica, você estranhou o quê? O Jean Willis na lista? Que você achou que era uma lista muito antiga? Isso? Porque o Jean Willis, na hora que o Bolsonaro foi eleito, ele se pirulitou, lembra? Foi morar lá na França, entrou lá no alto exílio. E por que alguém vai espionar um cara que está morando em Paris, comendo baguete no quinto arrondissement? Troco do quê? Mas eu acho que o Jean Willis fazia uma atuação, militava muito contra o governo Bolsonaro no exterior, e a família tinha um foco especial nele, né, Megali? Especialmente Carlos Bolsonaro, a política do Rio de Janeiro. Então eu acho que tem lógica. Mas é isso aí. E espionando a Joyce, né, que era aliada e depois... A gente esquece, a Joyce já teve relevância, né? Ela recentemente não conseguiu se eleger vereadora, não foi? Foi. Vereadora. Não conseguiu se eleger. Teve uma votação pífia, mas já foi um personagem muito relevante. Sobe o som aí pra gente homenagear os investigados pela ABIN paralela. Mônica Bergamo, Noblar, Tio Rei e o Xandão de Barueri.